tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, uma alegria chegar até a casa de vocês, graças a Deus. Muito boa noite a vocês que estão aqui também, participando ao vivo do nosso programa aqui. Depois do intervalo eu vou dizer o nome das cidades de vocês. É uma alegria poder recebê-los aqui. Muito bem, vamos começar rezando, como a gente faz sempre, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção. O salmista, no Salmo 66, lá no versículo 2, diz que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção e a sua face resplandeça sobre nós. Vamos pedir isso ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nesta noite, nós nos abandonamos nas tuas mãos, pedindo a tua graça, a tua bênção, Senhor, pedindo que a tua face resplandeça sobre nós. Temos consciência, Senhor, de que nós somos servos inúteis. Sem a tua graça, nós não podemos nada. Mas sabemos que com a tua graça, Senhor, o Senhor pode fazer em nós maravilhas, como o Senhor fez na Virgem Santíssima. Então nos entregamos a vós, Senhor, nesta noite, com toda a confiança, com toda a fé, contando com a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje nós queremos completar um estudo que nós começamos já há uns 2 meses sobre a Bíblia. Começamos lá no mês de setembro, no mês da Bíblia, chegamos até agora. Hoje vamos fazer o último programa sobre a Bíblia e eu quero inclusive deixar à disposição, quem quiser fazer a sua pergunta, pode fazer, que no último bloco do programa eu vou dedicar essa pergunta. Já tenho aqui algumas perguntas comigo que já chegaram aí pelo Facebook, já chegaram aí pela internet. Você pode usar o Facebook do programa, que é facebook.com/Escola da Fé. Tem uma pessoa aqui que vai receber as perguntas, ou você pode usar também o e-mail do programa, que é escoladafé@cancionnova.com, ok? escoladafé@cancionnova.com, ou então facebook.com/Escola da Fé. Aí vamos responder as perguntas, ok? Sempre é bom deixar um espaço para perguntas, né? Depois de um estudo desse. Muito bem, quero começar mostrando aqui este CD, Famílias, Erguei-vos para o Combate. Joelhos no chão, famílias em pé. É do Jimmy e Benedita, um casal aqui da Canção Nova, um casal que tem, se não me engano, 3 filhos. E o padre Edmilson. São músicas e são orações, ok? Para fortalecer a família. Todos nós temos consciência hoje, meus irmãos, de como a família está sendo ameaçada. O Papa João Paulo II dizia que a família está meio que jurada de morte. A família instituída por Deus. Sabe, nós precisamos ter muita consciência disso. Quando Deus quis que nós existíssemos, quis que a humanidade existisse, Deus fez um plano. Esse plano tem nome, família. Destruir esse plano de Deus é destruir a humanidade segundo o coração de Deus. Não é? Na primeira página da Bíblia, nós pegamos aqui, o que a gente encontra? Deus criou todas as coisas que o homem precisava para viver, né?
criou o mundo material, criou a terra, o reino mineral, vegetal, animal, tudo que nós precisamos sai da terra. Aí ele criou o homem, o rei, né, da natureza, o rei da terra. Chamou o homem para dar nome a todas as coisas. Mas o homem não era feliz sozinho. Então, Deus fez a mulher, a última criatura de Deus, a mais delicada, né? Porque Deus foi fazendo as coisas numa ordem de perfeição. A última, né? Como o povo diz, a cereja do bolo, a mulher. Né? E aí Deus disse para o casal, bom, primeiro levou Eva lá para Adão, né? E Adão ficou muito feliz. Está lá no Gênesis 2, 23, né? Adão disse para Deus, agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela vai se chamar mulher. Ele deu nome a ela, mulher, por quê? Porque ele já tinha dado nome a tudo. Dar nome na Bíblia significa o quê? É meu. É como você, quando você compra um cachorrinho, ou um cavalo, ou uma vaca, ou um boi, você dá um nome. Ou quando nasce o seu filho, você dá um nome, porque é seu. Então Adão, quando olhou para Eva, disse, opa, é minha, vai se chamar mulher. Por que chamar mulher? Porque mulher é o feminino de homem no hebraico. Homem no hebraico é ish, I-S-H, mulher é I-S-H-A. Ele disse, você é isha, né? Mulher. E aí tem a frase mais espetacular que existe aí no começo do Gênesis. Gênesis 2, 24. Deus olha os dois felizes. E Deus disse para os dois, por isso, o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Ok? Depois, lá na frente, Jesus vai dizer, não separe o homem o que Deus uniu. O que Deus uniu. Aí começou a história da humanidade. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, uniu os dois. Não existe outra coisa fora do coração de Deus. Quando os fariseus perguntaram para Jesus assim, mestre, é lícito o divórcio? Porque Moisés autorizou, lá no Antigo Testamento. Jesus disse, no princípio não foi assim. Ou seja, no princípio, Deus fez o homem e a mulher e não falou em separação. Aí Jesus disse para eles, Moisés autorizou por causa da dureza do coração de vocês. O pecado entrou de tal forma no mundo, depois do pecado de Adão e Eva, né? Houve uma inundação de pecado, né? Caim mata Abel, Torre de Babel, aquele Sodoma e Gomorra, a humanidade toda se perverteu. Então, Deus teve que ir entrando nessa moral estragada e teve que ir trazendo o povo devagarinho até Jesus Cristo. Então, Deus tolerava aqueles comportamentos errados, né? Por isso que o Antigo Testamento, nós estamos estudando a Bíblia, né? Por isso que o Antigo Testamento é cheio de coisas que não valem mais. Então você vai dizer, não, então a Bíblia tem erro? Não, a Bíblia não tem erro. É o comportamento moral do homem antigo que era errado. Mas a doutrina que atravessa a Bíblia não tem erro. Tanto assim que os 10 mandamentos, que é lá do Antigo Testamento, estão de pé até hoje. Cristo manteve os 10 mandamentos intactos, né? Bom, mas então os fariseus perguntaram a Jesus, pode o divórcio? Jesus disse, não. No princípio não foi assim. O que é esse no princípio? No coração de Deus, no plano de Deus. Aí Jesus cita para eles o Gênesis 2, 24. Vocês não leram que lá no princípio Deus disse, o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne? Vocês não leram isso? Sim. Então não separe o homem o que Deus uniu. Então, o que eu quero mostrar com tudo isso? Eu não, a igreja, né? Quer mostrar que a família instituída por Deus, um homem que se une com uma mulher e tem os seus filhos, forma a sua prole, a sua família, é a base do plano de Deus, é a base do projeto de Deus, é a base da humanidade. O que vale dizer
o seguinte: se você destruir esta família, você destrói o plano de Deus. Nós não vamos simplesmente destruir a família, nós vamos destruir o plano de Deus. Compara o seguinte: quando você levanta um prédio, você levanta as colunas, né? O alicerce e as colunas. É isso que sustenta o prédio. O resto é perfumaria. Se você vai fechar as paredes de tijolo, de vidro, de placa de metal, a estrutura não está aí, está no alicerce e nas colunas. Se você sair cortando as colunas, desaba. Não desaba só essa coluna, desaba o prédio. As colunas da humanidade têm nome: família. E o que nós estamos fazendo hoje? Cortando essas colunas, inventando famílias alternativas que não são famílias de acordo com o coração de Deus, de acordo com o projetista. E, consequentemente, meus irmãos, a humanidade vai gemer por causa disso. E já está gemendo. Esses dias eu vi um vídeo na internet de uma moça, né, culta, preparada, dizendo o seguinte, rasgadamente: nós temos que acabar com a família patriarcal. Temos que acabar com essa família, um homem unido com uma mulher, tendo seus filhos, porque essa família, ela ela promove a propriedade privada, então tem que acabar com a propriedade privada. Um discurso meramente marxista. Então, o marxismo, a cultura marxista, quer acabar com a família de Deus, homem, mulher e seus filhos, porque acha que esta família faz a propriedade privada, o que é mal para a sociedade. A igreja defende a propriedade privada, desde que, evidentemente, ela seja, como dizia o Papa João Paulo II, pesa sobre a propriedade privada, também uma hipoteca social. Mas a igreja sempre defendeu. Mas hoje nós vemos discurso, e pior que nesse discurso que eu ouvi, a moça dizia assim: e nós temos que aprovar o incesto. Acabando com essa família patriarcal, nós vamos liberar o incesto. Ora, o que é o incesto, gente? Incesto é pai e filhos, e filha tendo relacionamento sexual. Onde é que nós vamos parar? Ou seja, a família está sendo destruída. Antes era o divórcio. Quando eu era criança não existia o divórcio. Aprovaram o divórcio na Câmara dos Deputados, né, lá há uns 40 anos atrás. Aí vem, né, um monte de outras coisas. Ideologia de gênero, ensinando para as crianças que não existe sexo. Se não existe sexo, não existe mais casamento. Que casamento é a união de dois sexos. Se não existe casamento, não existe mais família. Então, vocês estão vendo qual é a meta de todas essas coisas? É destruir a família. Ou seja, o autor desse plano tem nome: Satanás. Papa João Paulo II, num documento que ele escreveu, chamado A Carta às Famílias, de 1994, Papa João Paulo II disse o seguinte: o mal sabe que ele não pode destruir Deus, então ele procura destruir a obra de Deus, a família. João Paulo II. Quer dizer, então, nós temos que ficar espertos. Nós não podemos pensar que essas coisas que estão acontecendo por aí, pornografia deslavada em peças de teatro, e novelas, e museus, não pense que essas coisas são coisas assim, fortuitas, ocasionais. Não, isso é uma coisa orquestrada. É um plano orquestrado para acabar com a família patriarcal. A família que veio da cultura judaico-cristã. Um homem unido com a mulher tendo seus filhos. Bom, nós que amamos a Deus, nós que somos cristãos, não podemos ficar quietos. Eu tenho visto aí vários bispos se manifestando, colocando isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou aqui repetindo também. Esses dias, um bispo lá de Apucarana, não é? Lá do Paraná, fez um discurso desse solene. Depois eu vi um outro bispo também aqui, e vários bispos estão gritando, estão querendo destruir a família. Olha, gente, a família
para nós é essa que está aqui na Bíblia, desde a primeira página da Bíblia. E é muito bonito o seguinte: o Catecismo da Igreja diz que a família é um vestígio, um sinal da Santíssima Trindade. Porque a Santíssima Trindade é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus em 3 pessoas. Então, olha que coisa bonita. Não somos só nós, individualmente, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Também o arquétipo da humanidade, ou seja, a família, foi criada também à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus quis nos criar, Deus olhou para Ele. João Paulo II diz: Deus não podia ter feito nós melhores. Por quê? Porque o modelo que Deus usou para nos fazer foi Ele. Ou seja, nos criou à sua imagem e semelhança. Ele não olhou para um modelo qualquer de fora para fazer. Não, João Paulo diz, ele entrou dentro dele. Deus olhou para ele. Deus olhou no espelho divino e disse: eu vou fazer o homem à minha imagem, à minha semelhança. Ou seja, com inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, capacidade de cantar, chorar, sorrir, projetar, induzir, deduzir, analisar, sentir. Só Deus tem essas coisas, ok? Mas também a família. Quando Ele quis criar a estrutura humana, Ele criou a família, a imagem dEle. Ou seja, assim como Deus é uma família que tem como fundamento o amor tão grande que faz com que as 3 pessoas sejam um único Deus, Deus quer isso na família. Quer que o amor familiar, o amor do marido e mulher e dos filhos seja uma coisa tão intensa que Ele diz: sereis uma só carne. O que quiser a palavra carne na Bíblia? Natureza humana. Jesus diz: o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ou seja, o humano é fraco. Então, ser uma só carne é ser uma natureza humana. Isso é muito importante. Bem, tudo isso é Bíblia, né? Eu estou colocando aqui essa reflexão inicial, porque tudo isto é Bíblia, que nós estamos estudando. Inclusive, essa semana, quem tem ido à missa durante a semana, a igreja tem colocado para nós vários textos do livro da sabedoria. O livro da sabedoria é um livro que foi escrito por volta lá do século III, mais ou menos, quando aqueles sírios tinham invadido a Terra Santa e misturaram o povo judeu com muitos pagãos. Então, esse escritor sagrado, né, que escreveu o livro da sabedoria, quis mostrar que a sabedoria superior é a sabedoria de Deus. Aí coloca coisas belíssimas, né? Eu queria lembrar, por exemplo, aqui alguma coisa, né? Quando a gente pega, por exemplo, no livro da sabedoria, no capítulo 2, só assim, pensar algumas coisas, porque nós fizemos aqui vários programas, mostrando assim, a Bíblia num estudo assim, meio teológico, doutrinário. Eu quero hoje pegar algumas coisas assim, mais aplicadas, né? Então, por exemplo, aqui Sabedoria 2, 23, 24, veja por que a igreja não desprezou o Antigo Testamento, porque nele a palavra de Deus também inspirada. Houve uma heresia na igreja, nos primeiros séculos, de um herege chamado Marcião, era o chamado marcionismo, que queria que a igreja desprezasse o Antigo Testamento. Não, já temos o Novo, já temos os Evangelhos, a igreja disse, o Antigo Testamento, ele entendido corretamente, porque ele foi escrito naquele contexto moral, em que o contexto moral não vale mais hoje. Claro, por exemplo, no contexto antigo, havia aquela violência toda, havia a poligamia. Abraão era casado com mais de uma mulher, Salomão tinha muitas mulheres, mas para eles era válido, a consciência deles não acusava, porque era o contexto. Aquela violência toda que a gente vê no Antigo Testamento também, era fruto do quê? Da evolução da humanidade. Como os nossos índios aqui no século XVI, os astecas e maias, quando os missionários chegaram aqui, ficaram horrorizados, porque os astecas e maias, também os nossos tupi-guaranis, matavam os inimigos e comiam, antropófagos, antropofagia.
16 séculos depois de... Então, essas coisas erradas na Bíblia, que não são coisas de Deus, mas do homem, a igreja sabe separar o que é do homem e o que é de Deus, e fica com aquilo que é verdade. Mas o Antigo Testamento, em que pese toda essa moral diferente, ele tem um fio de ouro, que é o ensinamento doutrinário. Por exemplo, olha aqui, Sabedoria 2, 23 e 24. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade, para não morrer, e o fez à imagem da sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Quem é que introduziu a morte na história da humanidade? Foi o demônio. E introduziu através do quê? Através do pecado. Porque o que é o pecado? É o rompimento com Deus, ou seja, é o rompimento com a vida. Deus é a vida. O que mantinha o homem na imortalidade no paraíso era aquela árvore da vida. O Gênesis fala de duas árvores, né? A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. O que significa essas duas coisas? A árvore da vida era a amizade com Deus. Deus alimentava a vida do homem. Então o homem viveria uma imortalidade. A partir do pecado, o homem rompeu com Deus. Então ele experimentou a morte. Fruto do demônio. Ele foi levar no coração de Eva e de Adão o pecado. E os dois, por culpa própria, caíram no pecado. E aí depois também, né, porque comeram o fruto que não devia comer da árvore da ciência do bem e do mal. O que é essa árvore da ciência do bem e do mal? A teologia explica, né? Era o homem querendo se colocar no lugar de Deus. Eu tenho a ciência do bem e do mal. Eu decido o que é o bem e o mal, não Deus. Não vou seguir os mandamentos de Deus, vou seguir os meus mandamentos. Não vou fazer a vontade de Deus, vou fazer a minha vontade. Esse é o pecado, é comer o fruto da árvore do bem e do mal. Ou seja, você não respeitar a prerrogativa de Deus. A criatura tem que obedecer ao Criador para ser feliz. O filho que desobedece o pai não é feliz. Não é feliz. Ele vai quebrar a cara. A criatura que desobedece o Criador não pode ser feliz. Então aquela maçã, não tem maçã nenhuma na Bíblia, né? Inventaram uma maçã em que não existe. Não existe a palavra maçã na Bíblia. Eu acho que a maçã é a influência europeia que entrou aí, né? Porque na Europa tem muita maçã, né? Eu acho que se fosse aqui no Brasil seria banana, né? Mas como o cristianismo floresceu mais depressa na Europa, ficou lá a maçã. Não é maçã, é uma fruta, é uma simbologia. Significa o quê? Né? A serpente disse para Eva: come essa fruta, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como deuses. O que é o pecado? O homem quer ser como Deus. Aí a Bíblia diz que Eva olhou para a fruta e achou a fruta de sabor agradável. Ou seja, eu quero ser Deus. O mesmo pecado dos anjos. Esse foi o mesmo pecado. Os santos doutores da igreja, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Anselmo, São Basílio Magno, quando eles falam do pecado dos anjos, eu escrevi um livro sobre os anjos. Eles falam que pecado de soberba. Não se aceitaram ser criaturas, quiseram ser o Criador. Quiseram ser como Deus. São Tomás de Aquino tem uma obra que ele explica o credo, a explicação do credo. São Tomás de Aquino diz assim: o demônio quer ser adorado como Deus. Então o que ele faz? Ele esconde atrás dos ídolos. Porque o ídolo não existe. Sei lá, um bezerro de ouro, um Aserá, um Moloque, um Astarte, não existe nada, é uma coisa feita de pedra, de madeira, não tem vida. O que o demônio faz? Ele se põe atrás de São Tomás de Aquino. E quando o ídolo recebe um culto, ele não existe, então quem recebe é o demônio. Por isso que a idolatria é altamente condenada na Bíblia.
São Paulo fala, aquele que presta um culto que não é a Deus, quem recebe é o demônio. Está lá na primeira carta. Por isso, gente, que toda superstição, toda busca de poder, de informação fora de Deus é um perigo. Astrologia. Eu vou prestar culto a um astro. Não é, os babilônios achavam que os astros eram deuses. Então prestava culto aos astros. Não existe Deus, astro coisa nenhuma. O astro é uma coisa mineral, que não tem vida nenhuma. Atrás dele tem alguém escondido, recebendo esse culto. E você fica preso dele. Entenderam? Por isso que toda idolatria é altamente, sempre foi, os profetas, né? Como condenavam a idolatria. Diziam para o povo judeu, vocês são como aquela mulher adúltera que vão se prostituir nos lugares altos. Que lugares altos eram esses que Jeremias falava, Isaías falava, Baruque falava? Eram os templos dos deuses, né? Que eles iam adorar. Moloque, Belial, Astarte, não sei o que mais, daqueles povos todos que viviam ali, né? Então é muito importante a gente compreender essas coisas e viver essa fidelidade a Deus, né? Quem como Deus, né? Santa Teresa d'Ávila dizia, só Deus basta. A quem Deus não basta, nada mais basta, porque Deus é o que há de mais elevado, né? Então a Bíblia nos leva a essa reflexão. Aqui alguns avisos antes da gente retomar a nossa conversa sobre a Bíblia. Promoção Família Canção Nova. Essa promoção, aquelas pessoas que adquiriram o kit de produtos da Canção Nova, né, poderão participar de um sorteio, que vai ser o sorteio no dia 18 de dezembro, ok? De duas peregrinações, uma à Terra Santa e outra a Portugal, visitando Fátima, o Santuário Mariano e etc. Tá? E também tem um kit de eletrodomésticos. Tudo isso para quê? Para ajudar a Canção Nova a fechar o projeto Dai-me Almas. É o projeto que a Canção Nova arrecada recursos para pagar todas as suas despesas. Porque a Canção Nova não tem outra fonte de renda, ela não tem propaganda, não tem comerciais, todo mundo sabe disso. Ela só vive da venda desses produtos que vocês estão vendo aqui, né, e outros produtos, e também da doação dos telespectadores, ok? Por isso a Canção Nova pede isso com muita insistência. Inclusive aqui uma outra colocação, é que no site do Clube da Evangelização da Canção Nova, você encontra as contas bancárias da Canção Nova, que você pode fazer então a sua doação, fazer o seu depósito, ok? Agora é importante você mandar para a Canção Nova, ok? O comprovante da sua doação, para ficar registrado aqui no seu nome, ok? Inclusive todos os doadores recebem, são colocadas as intenções em todas as missas aqui, que são celebradas aqui na Canção Nova, certo? Então, quem quiser mais informações sobre isso, entra no site clube.cançãonova.com ou pode ligar no telefone muito conhecido, 12 31 86 2600. Gente, vale a pena contribuir com uma obra dessa, que é uma obra de salvar almas. Olha, eu quero dizer uma coisa a vocês, eu acompanho esta obra há mais de 40 anos. Conheci Padre Jonas em 1970, quando eu era um jovem de 20 anos de idade. Hoje eu estou com 68 anos. Nunca me separei do Padre Jonas, ok? Eu sou testemunha do sangue, suor e lágrimas que esse homem já derramou até hoje. Hoje, com 80 anos, hoje está reunido aí no Conselho da Canção Nova, uma semana, está ali, sentado, trabalhando, ok? Para quê? Para salvar almas. Que coisa maravilhosa, né? Então, vale a pena a gente contribuir com a obra dela. É o pedido que eu deixo aqui para vocês. Bom, mais um aviso importante aqui. Não, vou deixar isso para o outro intervalo, que eu tenho aqui outras coisas que eu gostaria de mostrar. Gostaria de mostrar 2 livros que eu estou lançando. Eu estou trabalhando, sempre gostei de evangelizar usando a vida dos santos, porque os santos são modelo de santidade. Não tem nada igual os santos, né? Então, escrevi, por exemplo, Santo Antônio, um santo que viveu 30 e poucos anos, doutor da igreja,
São só 36 santos que receberam o título de doutor da igreja de algum papa. Santo Antônio pregava para o Papa Gregório IX, né? Era o pregador do Papa, e fazia milagres impressionantes. Vale a pena conhecer a história dele. Um outro santo que abalou o mundo, São Bento. São Bento abalou o mundo. Por que São Bento? Por que ele é chamado de pai da Europa? Por que pai da Europa? Porque São Bento, ela nasceu no ano 480. Quando o Império Romano desabou na mão dos bárbaros, e os bárbaros tomaram toda a volta do mar Mediterrâneo, o Ocidente virou um paganismo. Os bárbaros eram pagãos. Quem é que sustentou a civilização e transformou essa barbárie na cristandade da Idade Média? Depois de 6 séculos, foi a Igreja Católica Apostólica Romana, a única instituição que ficou de pé diante dos bárbaros. E o homem mais importante nessa transformação foi esse aqui, São Bento. Por quê? Porque ele inundou a Europa de mosteiros. Eu quero dar um dado aqui, que eu gosto de dar, talvez vocês já tenham ouvido eu falar disso, porque isso aqui me impressiona muito. Eu escrevi esse livrinho aqui, muito baseado no livro de 500 páginas, de um beneditino, que era cardeal Schuster, escreveu a vida de São Bento em 500 páginas, dali eu filtrei as coisas que eu achei mais importantes, coloquei aqui. Olha o que o cardeal Schuster diz, que esta congregação dos beneditinos, de 1500 anos, mais ou menos, ela já deu à igreja 24 papas. Olha o que um homem faz, gente. Já deu 24 papas, já deu 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15 mil bispos, 1.500 santos canonizados beneditinos e 37 mil mosteiros foram criados nesses 1.500 anos. Que coisa extraordinária! Deus faz maravilhas através dos santos, né? Por isso que eu tenho me dedicado, acabei de escrever uma vida de um santo importantíssimo que nós brasileiros não conhecemos, São José de Anchieta, um santo extraordinário, quase foi morto pelos índios aqui no Brasil várias vezes, mas veio para cá com 19 anos para evangelizar os índios, morreu aqui com 63 anos, viveu aqui 44 anos, uma coisa impressionante, o que fazia de milagres. Nós temos que conhecer essas coisas, né? Então, eu gostaria de mostrar isso daí. Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa conversa. Agora eu vou pedir para a Fernanda projetar alguns slides aqui, que eu quero completar um estudo bíblico, né, hoje, colocando mais algumas coisas. Então, qual a relação entre o Antigo e o Novo Testamento? Uma coisa importante de entender. Santo Agostinho dizia assim, que o Antigo Testamento prepara o Novo, e o Novo realiza o Antigo. No fundo, toda a Bíblia tem como centro o quê? Jesus Cristo. Ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. Então o Antigo Testamento prepara a vinda de Cristo e o Novo Testamento revela essa vinda de Cristo. Por isso que o Antigo não pode ser desprezado, embora tudo aquilo que eu já falei. Deus teve que trabalhar com aquele povo numa moral muito ainda atrasada, né? Com influências ainda do paganismo, mas Deus foi trazendo esse povo até Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento ele continua sendo uma parte inalienável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados, a igreja não desprezou, e conservam um valor permanente. Está lá na Dei Verbum, no número 14. A Dei Verbum é aquele documento do Concílio Vaticano II que fala sobre a revelação divina. Como é que Deus se revelou ao homem? Pela Bíblia e pela tradição. Uma vez que a antiga aliança nunca foi revogada, como ensina a igreja. Então, é por isso que toda a missa, nós temos uma leitura, muitas vezes, do Antigo Testamento, e depois do Salmo do Antigo Testamento. Os Salmos são belíssimos, são 150 orações, que é a explosão da alma diante de Deus, né? Oração de súplica, oração de intercessão, oração de clamor, oração de louvor, de adoração. Não é à toa que na liturgia das horas,
que a igreja reza de 3 em 3 horas, né? Começa lá às 6 da manhã, os monges começam até mais cedo, lá nas matinas, às vezes 4 da manhã, mas normalmente a prima, né? Às 6 da manhã, matina, depois prima às 9, depois meio-dia, às 3 da tarde, noa, depois às 6 da tarde, as vésperas, 9 da tarde, completo. Sempre o que tem ali? Salmos, salmos, salmos e salmos. Antigo Testamento, né? Embora nos salmos haja coisas que a gente tem que filtrar, há violências, não é? Porque a alma do salmista é uma alma lá de 1000 anos antes de Cristo. Então a gente tem que entender o erro humano, que não é um erro bíblico, é um erro da cultura, não um erro de Deus. É muito importante entender isso, né? Muita gente se desespera de ver no Antigo Testamento aquela violência, né? O povo judeu que vencia lá os filisteus, os amorreus, os jebuseus, né? E eliminava todo mundo, era o chamado Herem, né? A eliminação dos inimigos, porque era o contexto que aquele povo vivia. É preciso entender isso, e Deus, para poder trazer aquele povo da miséria do pecado para a salvação, Deus teve que acompanhar essa evolução. É como você trabalha com uma criança. Você não pode pegar uma criança e não agir com ela, a não ser na cultura dela, senão ela não te entende. À medida que ela vai crescendo, você vai, né? Esses dias eu li uma história de um pai, que ele falava assim, para os seus filhos: quando vocês tiverem 12 anos, eu vou dizer para vocês o grande segredo da vida. E a criançada ficava com 8 anos e queria saber o segredo da vida, e disse não, 9 anos não, 10. Quando chegava a 10 anos, ele dava o segredo da vida. Ele dizia: qual é o segredo da vida? A vaca não dá leite. Como que a vaca não dá leite? Não dá, você tem que tirar o leite dela. A vaca não dá leite para ninguém, e tirar leite da vaca não é fácil não. Quem não sabe, aperta e não sai nada. Eu sei que meu pai tinha vacas, tinha sítio, eu custei aprender a tirar leite de vaca. Então o segredo é esse: a vaca não dá leite, você tem que... Ou seja, à medida que a criança cresce, você vai dando a ela o ensinamento. É o que Deus fez na história da salvação. Pegou aquele povo enterrado no pecado, porque depois do pecado de Adão e Eva, o pecado inundou a face da terra. Caim e mata Abel, o fratricídio, Sodoma e Gomorra, Torre de Babel, não sei, Deus quis acabar com tudo no dilúvio. Aí Deus entra na cultura daquele povo e vai purificando, até chegar em Jesus Cristo. Então, não se assuste com as coisas da Bíblia que parecem horrorosas, né? Por exemplo, Sara, esposa de Abraão, era estéril, pega a sua escrava Agar e fala para Abraão: tenha um filho com ela, porque eu não posso ficar sem filho, porque o filho da escrava pertencia à esposa legítima, porque no contexto judaico, uma mulher que não tivesse filho, um casal que não tivesse, era considerado amaldiçoado, era uma crença. Então, nem que seja caminho escrava, teve lá o Ismael, depois nasceu o Isaac dela, da promessa. Não é um erro bíblico, é a cultura. Então nós temos que separar o que é humano e o que é divino, entenderam? Salomão tinha muitas mulheres, né? Davi tinha várias também, e aquelas guerras todas fratricídias que acontecia, tem que ser considerado o costume do povo. O Papa Bento XVI chamava de os limites da cultura. Gente, todos nós estamos presos dentro de uma cultura, e ninguém escapa dessa cultura. Há 100 anos atrás, nenhuma mulher usava uma calça comprida. Está certo? Os mais velhos conferem o que eu estou dizendo? Se vocês pegarem foto dos seus avós, bisavós, você não vai encontrar uma mulher de calça comprida. Aí de uma mulher que usasse uma calça comprida há 100 anos atrás, era considerada, hoje chamam de piriguete, né? Era considerada, né, falada. Era. Hoje, qual é a mulher que não usa uma calça comprida? Hoje é difícil achar uma mulher de saia. A minha produtora está aqui hoje com uma saia bonita aí. Mas
O que é? É a cultura. Vocês entendem? A gente fica preso numa cultura. Nem os santos conseguem sair de uma cultura. Por quê? Porque a cultura molda a consciência. E a santidade de uma pessoa é julgada de acordo com a consciência da época. Davi é considerado santo. Abraão é considerado santo. Elias é considerado santo. No entanto, o que Elias fez? Elias massacrou 400 profetas do Baal. E é santo Elias. Por quê? Porque o comportamento dele, a santidade de cada pessoa é analisada dentro do contexto que ele vive. Nós vamos ser julgados de Deus nesse contexto do século 21. Estão entendendo? Então a Bíblia tem que ser entendida dentro dessa evolução. O maior erro histórico e também bíblico que a gente pode cometer é querer julgar um acontecimento lá de trás com a cabeça de hoje. Você pegar, por exemplo, a Inquisição, que foi lá de 1200, e você querer analisar a Inquisição com a cabeça de hoje, você não vai entender nada e vai fazer a maior injustiça social e histórica. E é assim todos os acontecimentos. Bom, nós vamos em frente. Passa aí, Fernando. O nosso catecismo, que é a nossa guia, diz assim: os cristãos, no número 123, os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. É o marcionismo de Marcião, que era um herege gnóstico que queria jogar fora, lá por volta do século II. Pode passar. O nosso catecismo fala também no número 129. Ela não deve levar a esquecer que este conserva o seu valor próprio de revelação, o Antigo Testamento. Ele continua tendo um valor de revelação. Quando fala revelação com R maiúsculo, gente, é aquilo que Deus revelou, ok? Que o próprio nosso Senhor reafirmou. De resto, também o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. Olha que interessante. O Novo Testamento deve ser lido à luz do Antigo. Há uma correlação entre os dois. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Por exemplo, por que o livro eclesiástico chama eclesiástico? Não chamava, ele chamava Sirácidas. Mas como a igreja começou a usar o livro do Eclesiástico para preparar os catecúmenos para o batismo no primeiro século, começaram a chamar o livro de Sirácidas de o livro da igreja, o livro da igreja, o livro da eclésia, eclesiástico, ficou o nome. Ou seja, a igreja usando o Antigo Testamento. Cristo, quando enfrentou o demônio no deserto, lançou 3 vezes o Deuteronômio no rosto do demônio. O Antigo Testamento. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio. Ele morreu rezando o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Ou seja, o Antigo Testamento tem força, como o Novo. Claro que devidamente apelado. Está aí, Jesus citou 3 vezes o Deuteronômio. Pode passar? Então, um resumo importante: toda a escritura divina é um único livro. Toda a escritura, os 72 livros da Bíblia são um único livro. E esse livro único é Cristo. A palavra de Deus, mais do que a Bíblia, mais do que a tradição, é Cristo. A Bíblia e a tradição são uma revelação, mas a palavra mesmo é Cristo. Já que toda a escritura divina fala de Cristo e toda a escritura divina se cumpre em Cristo. É uma citação de Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor foi um monge muito famoso, lá por volta do ano 1000. Muito bem, Santo Agostinho, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Bonita essa explicação de Santo Agostinho, né? O Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Ou seja, a gente só entende o Antigo Testamento à luz do Novo. Tudo que os profetas disseram, como é que você vai entender? É em Cristo. Aí eu entendo. Você pega lá
profeta Isaías, capítulo 53, fala do servo de Javé, né? Levado para o matador, assim como uma ovelha muda na mão do tosquiador, né? Está falando de quem? Do Messias. E aí vai se cumprir na paixão de Cristo. Então, uma coisa ilumina a outra, né? Vamos lá. Livros do Antigo Testamento e os tempos que se referem. Isso aqui é muito importante. Os livros do Antigo Testamento e o tempo da história do povo judeu a que se refere. Eu já fiz uma aula aqui sobre a história do povo judeu. Peguei de Abraão até Jesus Cristo. Agora eu quero mostrar isso daqui. Coloca para nós. Os livros do Antigo Testamento. Para a gente entender um livro do Antigo Testamento, a gente tem que saber qual é o momento da história do povo judeu em que ele foi escrito. Para você se situar ali na história e entender o livro. Então, por exemplo, da origem até a realeza, ou seja, mais ou menos de 1800 anos antes de Cristo, até o ano 1000, que é o tempo de Davi, Salomão, os reis, Saul, Davi, Salomão, e depois todos os outros reis, né? Quais livros foram escritos? Desde o começo. O Gênesis, que conta toda a origem da humanidade, do mundo, etc. O Êxodo, o povo que sai lá do Egito, vem para a Terra Prometida. Levítico, as leis que Deus deu a Moisés para que aquele povo andasse no caminho de Deus. Os Números, que era uma série de estatísticas e contagem do povo, também leis. O Deuteronômio, que quer dizer a segunda lei. O Deuteronômio, ele foi encontrado um pouco mais tarde, né? E foi chamado de segunda lei. Depois, Josué, que é quando o povo entra na Terra Prometida, por volta mais ou menos do ano 1200, aí vem 200 anos em que nós temos os juízes na Terra Prometida, né? Quando o povo se dividiu em 12 tribos ali. Depois 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, que conta então a história desses reis de Israel. E aí aconteceu aquele fenômeno que eu já expliquei aqui. Por volta do ano 970 a.C., as 12 tribos de Israel se dividiram em 2 blocos. Houve uma cisão, houve uma briga. 10 tribos ficaram no norte, com a sede na Samaria, e 2 tribos ficaram no sul, Benjamim e Judá. Depois, as 10 do norte foram levadas para o exílio da Síria, no ano 722 a.C. Os assírios invadiram e levaram. Inclusive, os pagãos vieram ocupar a Samaria, por isso que os judeus passaram a odiar os samaritanos, porque os judeus samaritanos foram levados para o exílio e vieram pagãos ocupar aqui. Então o judeu odiava o samaritano por isso. E as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, dali vai nascer o Salvador através de Judá, mas também foram levados para o exílio no ano 590 a.C. Então, esses reis, Samuel, conta essa história. Então, quando eu leio um livro desse, eu tenho que me situar dentro do contexto, senão eu não entendo. Depois, no tempo dos reis, até o exílio, do ano 1000 a.C. até 587, quais livros foram escritos nesse período? Do tempo do rei Davi, Salomão, até os reis o rei Joaquim, em que eles foram levados para o exílio da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Aí tem aquele fenômeno lá do Daniel, lá na cova dos leões, do rei Nabucodonosor, não é? Bom, livros que foram escritos. Então, o profeta Amós, 760, profeta Oséias, profeta Isaías, o primeiro Isaías. O livro de Isaías tem 3 autores, uma coisa que é preciso entender. Tem um primeiro Isaías, que é antes do exílio, um segundo Isaías, que é durante o exílio da Babilônia, e o terceiro Isaías, que é quando eles voltam do exílio. Então eu tenho que prestar atenção. Se eu ler o profeta Isaías, do capítulo 1 até 39, é um Isaías antes do exílio, aquele Isaías que diz assim: povo cabeça dura, nós estamos vivendo na idolatria, nós estamos explorando os pobres, nós estamos profanando o sábado, Deus vai nos abandonar, nós vamos para o exílio, aquela pregação que a gente vê. Quando você lê o Isaías de 40 até 55, é um Isaías que já está no exílio com o povo. Agora ele faz o quê? Agora ele não deixa o povo desanimar, porque o perigo do povo judeu
Que veja bem, é desse povo que vai nascer o Messias. Esse povo não podia perecer, esse povo não podia perder a fé. Quem segurou a fé desse povo foram os profetas. Então os profetas foram para o exílio, o Isaías 2, o Ezequiel. E aí lá no exílio, não desanime, nós não temos mais o templo, nós não temos mais a sinagoga, nós não temos mais rei, mas nós temos profeta. Mantenham na fé no único Deus. Aí o povo volta, aí do Isaías 56 até 66, já é o terceiro Isaías. Então, um livro de Isaías teve 3 autores. Quem descobriu isso? Os especialistas, os exegetas, é que entenderam isso. Se a gente não entende isso, a gente não entende bem o que a gente está lendo. Bom, vamos fazer o intervalo, que já está na hora, e a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, estamos já no último bloco desse nosso programa de hoje. 2 avisos importantes antes de a gente continuar. E agora eu vou responder algumas perguntas. Terminar aqui essa sequência que eu estou colocando e já voltamos aqui. Mas antes eu quero colocar aqui o seguinte: acampamento de Ano Novo aqui em Cachoeira Paulista. Todo ano a Canção Nova faz o acampamento de virada do ano, tá? Então, dos dias 29 de dezembro até 1º de janeiro de 2018. Então o evento terá noite de show com grandes nomes da música católica, a banda Dom, Juninho Casimiro, Emanuel Stênio, Olívia Ferreira, além de acústicos com Fernanda Silva e Tiago Tomé. Então aí você pode organizar a sua caravana, e aí informações pelo telefone 12 31 86 2600 ou entrar no site eventos.cancionnova.com, tá? Muito importante, então, 29 de dezembro a 1º de janeiro, acampamento. Passar o ano rezando, não tem nada melhor. Passar o ano, né, glorificando a Deus, agradecendo, né? Nós podemos. Quanta gente não atravessou o ano, hein? Quanta gente não passou para 2018, né? Muito bem. E aqui, uma outra colocação que a Canção Nova agradece a todas as pessoas que têm ajudado a digitalização da TV. Você sabe que a televisão é obrigada agora a sair do sistema analógico, que é o sistema antigo de transmissão, para o HD, né? O High Definition. É uma imagem muito melhor. Inclusive agora nós aqui temos que até passar um pozinho na cara, sabe? Que diz que o HD pega tudo, pega até... A mulherada aí está tendo que passar um ruge bravo aí, porque o HD é uma imagem que pega tudo, mostra até os pecados. Mas é um som melhor, uma imagem melhor, entendeu? Só que isso custa caro. A Canção Nova já digitalizou 160 cidades, mas falta muito. Quantas cidades tem o Brasil? 6.000 cidades. Falta muito, né? Mas a Canção Nova está fazendo esse trabalho. E agradece quem tem ajudado. E se você quiser ajudar, entra aí no telefone da Canção Nova, pode fazer sua doação, ou entrar aí no site do Clube de Evangelização, fazer o seu depósito. Muito bem. Juntos somos mais, né? É o lema da Canção Nova. E eu quero aqui agradecer vocês que estão aqui. Agora eu quero ler o nome da cidade de vocês, tá? Um câmera vai mostrá-los aí. Temos aqui amigos de Limeira, em São Paulo, Fortaleza, no Ceará, muita gente do Ceará aí, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Aqui é assim, a gente vai lá do norte para o sul, né? Passo Fundo, São Paulo, capital, Niterói, Rio de Janeiro, está lá atrás, Montes Claros, a comunidade Verbo de Misericórdia, beleza, sejam bem-vindos. Está aí o fundador, não é isso? Levanta a mão, o fundador, 15 anos é a comunidade, né? Deus seja louvado. Olha, é o rosto novo da igreja, as comunidades de vida, de aliança. Amsterdã, na Holanda, gente de Amsterdã aí, seja bem-vindo, né? Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, Apucarana, no Paraná, Vinhedo, São Paulo, Vila Velha, no Espírito Santo, Campestre, Minas Gerais e João Pessoa, na Paraíba. Sejam bem-vindos aqui à Canção Nova, ao nosso programa. Vamos terminar rapidamente aqui esse quadro, Fernanda, para eu responder as perguntas. Bom, eu quero só então entrar aqui. No tempo do exílio, ou seja, quando o povo ficou 70 anos na Babilônia,
As duas tribos do sul, que eu falei, Judá e Benjamim, ficaram 70 anos lá no exílio da Babilônia, época de Nabucodonosor, depois dos outros reis. Então nós temos que livros escritos nesse período? Lamentações, de Jeremias, Ezequiel, que estava no exílio, ok? Abdias, e a segunda parte do livro de Isaías que eu falei, Isaías 2, que estava do capítulo 40 até 55 de Isaías, é o Isaías 2 que estava no exílio, ok? Pode passar. Após o exílio, quando o povo voltou para a terra prometida, e daí vai nascer Jesus. Então, nós temos 1 e 2 Crônicas, Esdras, que foi o sacerdote que reconstruiu Jerusalém, o templo, as muralhas, Neemias, que foi o governador, que junto com Esdras construiu, o Eclesiástico foi escrito por volta do ano 200, o Eclesiastes por volta dos anos 250, Cântico dos Cânticos, Provérbios, Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel, Jonas, Ruth. Então, todos esses profetas aqui já foram depois que o povo voltou do exílio. Então, você vai ver que a colocação do profeta é diferente. Por exemplo, o profeta Zacarias, Ageu, o que eles falam? É preciso reconstruir a casa do Senhor. Que casa? O templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor. Então, aí a gente entende o contexto, né? E depois temos a época dos Macabeus, que é bem perto já de Cristo, 175 até 140 antes de Cristo, né? Onde nós vamos ter os últimos livros escritos da Bíblia. Talvez o último livro do Antigo Testamento tenha sido o livro da sabedoria, por volta do ano 100, tá? Baruque, Daniel e 1 e 2 Macabeus. São os últimos livros escritos do Antigo Testamento. Já na época em que os gregos tinham invadido a Palestina e queriam impor o paganismo através do rei Antíoco Epífanes IV, grego, que queria impor, né, o helenismo pagão à Palestina. Então tivemos a reação dos Macabeus 1 e 2. Bom, eu quero mostrar um livro onde eu tenho tudo isso detalhado. Eu estou colocando essas coisas aí, vocês não têm como copiar, né? Esse livro, A Sagrada Escritura, que é parte dessa coleção de 3 livros, que eu já escrevi faz uns... Desde que eu comecei esse programa, 20 anos atrás, eu escrevi 3 livros. A Sagrada Tradição, né, que o Espírito Santo guiou a igreja por 2000 anos, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Esse tripé é a base da Igreja Católica. Neste livro, a Sagrada Escritura, volume 2, aqui, todas essas coisas têm aqui muito mais detalhadas. Então, eu estou colocando porque eu já estou vendo aqui nas perguntas, muita gente perguntando assim, como é que eu faço para entender a Bíblia e tal? Precisa fazer um curso bíblico, o mínimo que seja. Esse aqui é um mini curso bíblico, não é? Mas ajuda. Aqui, por exemplo, quero mostrar uma outra coisa. Essa caixinha aqui tem um curso bíblico gravado em 100 horas. Aí é um negócio para você fazer em 3, 4, 5, 6 meses. O que eu faço nesse curso bíblico? Eu gravei em MP3, é só para ouvir, tá? É CD. Expliquei cada um dos 72 livros da Bíblia. Gastei bastante tempo no Gênesis e no Apocalipse, que são os livros mais complexos da Bíblia. Ok? Muito bem. Em que eu me baseei para fazer isso? Me baseei nos dicionários bíblicos, especialmente do Mackenzie, que é da Paulo, um dicionário bíblico. Tem uma coleção de 3 livros muito bons, que se chama Comentários Bíblicos. É uma coleção de 3 livros, que explica a Bíblia de ponta a ponta, do Gênesis ao Apocalipse, quase que versículo por versículo. Eu usei esse material, sintetizei e gravei isso. Então, eu estou vendo aqui nas perguntas que eu vou começar a responder, as pessoas perguntando exatamente isso. Então vamos lá. Olha, eu tenho aqui a Vanessa Castro de Guaratinguetá pergunta o seguinte: estou estudando a Bíblia, mas estou com um pouco de dificuldade. Por onde devo começar? Pelo Novo ou Antigo Testamento? Vanessa, comece pelo Novo. É bem mais fácil o Novo. Comece lá as cartas dos apóstolos, São Paulo, São Pedro, São João, depois vai para os Evangelhos, depois você vai para o Antigo Testamento. Agora, antes de ir para o Antigo Testamento, leia pelo menos um livrinho desse aqui,
que explique o que são gêneros literários, o que é um apocalipse, o que é um midrash, o que é uma parábola, o que é um conto, o que é um provérbio, entende? Para você. E outra coisa, essa colocação que eu coloquei, a história do povo judeu, cada livro dentro do momento do povo judeu, para você ter um entendimento melhor, tá? Muito bem. Marília Menezes, porque em algumas passagens, como acontece em Samuel, a palavra diz que Deus enviou um anjo mau para endurecer o coração, como aconteceu com Saul. Entra na explicação que Deus permite o mal para tirar um bem maior. Veja, uma coisa importante, Deus nunca faz o mal, gente. Esse negócio que Deus endureceu o coração, é um modo de escrever do escritor judaico, aquilo que eu falei, da cultura dele. O catecismo da igreja, a primeira frase do catecismo da igreja é essa: Deus, perfeitíssimo, né? Criou todas as coisas, né, harmoniosamente. Então Deus não faz o mal, Deus não manda o mal. O mal acontece por culpa do pecado, da nossa miséria, e Deus sabe do mal tirar o bem. Mas o escritor sagrado, ele vivia o que ela chamava de antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É você dar a Deus características humanas. Então ele colocava esse tipo de linguagem. É por isso que o magistério da igreja tem que interpretar a Bíblia para a gente não se perder naquilo que é cultura, naquilo que é revelação divina. Muito bem. Rosana Santa, existem passagens que se contradizem? Olha aí, não existe. Não existe, exatamente isso. É a interpretação da Bíblia que tem que ser feita corretamente. O documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, que fala da revelação divina, diz assim: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus cabe exclusivamente ao magistério da igreja, que recebeu de Cristo a infalibilidade para isso. O parágrafo 889 do Catecismo diz assim, que Cristo concedeu ao magistério da igreja participar da sua infalibilidade quando interpreta a doutrina, a Bíblia e outras coisas. Ok? Essa é a dificuldade, né? Por que a igreja tem um catecismo? O que é o catecismo? É a interpretação da Bíblia, colocada numa linguagem pastoral, numa linguagem que todo mundo entenda. Por isso o catecismo cita a Bíblia 3.000 vezes. Tem 3.000 citações da Bíblia aqui dentro. O catecismo é recheado da Bíblia. Ou seja, ele é a explicação da Bíblia. Ok? Bom, eu tenho que responder meio depressa por causa do tempo, né? Jean Silva, via Facebook: em qual ano o concílio e na época de qual Papa a Bíblia foi instituída como livro sagrado e inspirado por Deus? Veja, o Jean, foi ao longo de vários longos. Então, nós já tínhamos o Antigo Testamento antes de surgir a igreja. Porque a igreja surgiu com Jesus Cristo, já tinha todo o Antigo Testamento. Ok? Bom, o que a igreja fez? A igreja fez uma depuração no Antigo Testamento. Tirou do Antigo Testamento alguns livros chamados apócrifos, mais de 30. Nesse livro aqui, eu coloco a relação deles todos. Então, por exemplo, aqui tem esta relação, né, de todos os livros apócrifos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, por exemplo, só para ter ideia, existia lá a vida de Adão e Eva, aqui tirou 1 Enoque, 2 Enoque, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Isaac, não é inspirado pelo Espírito Santo. Então a igreja fez uma depuração e deixou os 40 e tantos livros do Antigo Testamento que tem aqui, e fez a mesma coisa com o Novo. No Novo também tirou cerca de 20 e tantos livros. Por exemplo, Apocalipse haviam 7, só ficou um, o de São João. Atos haviam 6, 7, só ficou um, o Atos de São Lucas. Ou seja, e como é que a igreja fez isso? Através de vários concílios. Concílio de Cartago 3, no tempo de Santo Agostinho, o concílio de Cartago 4, o concílio de Trullos, o próprio concílio de Trento. A igreja foi inspirada pelo Espírito Santo, selecionando.
E nunca ninguém questionou isso. O bonito é isso. Quando houve a reforma protestante, e os protestantes rejeitaram 7 livros aqui da Bíblia, por critérios judaicos, que os judeus também tinham rejeitado esses livros, a reforma seguiu um critério judaico que a Igreja Católica não seguiu. Mas interessante, todos que a Igreja tinha colocado aqui, ninguém colocou nenhum a mais. Ninguém pegou esses 60 que a Igreja tinha tirado e ninguém recolocou nenhum aqui dentro. Ou seja, a própria reforma protestante aceitou a infalibilidade da Igreja ao montar a Bíblia, porque foi a Igreja que compilou a Bíblia. Porque a Bíblia não traz um índice dela, a Igreja que fez o índice da Bíblia. É muito importante entender isso. É o que a gente chama de infalibilidade na Igreja na hora de interpretar a revelação divina. Muito bem. Outra pergunta aqui, Adriana Barbosa, via Facebook. Gostaria de entender a palavra de Deus e passar para as pessoas, mas tenho muitas dúvidas em relação à leitura da Bíblia. Que caminho devo seguir? Por onde devo começar? Me dê uma dica. Tá aí, Adriana. Há muitos livros de várias editoras católicas que explicam a Bíblia, ok? Eu estou mostrando aqui o que nós temos aqui, né? Então, esse que eu mostrei, aqui eu falo de todas essas coisas que eu estou falando aqui, né? É um livro que pode ajudar. Tem essa coleção de 100 horas, que eu explico cada livro, em que época ele foi escrito, por que foi escrito, qual é a síntese do ensinamento dele, entende? Aí é por aí que a gente vai. E o Padre Jonas escreveu aquele livrinho, A Bíblia no Meu Dia a Dia. É como você reza com a Bíblia, como você faz o seu diário espiritual. Aí é uma outra maneira de você usar a Bíblia, é você usar a Bíblia para a sua edificação espiritual. Pega um texto, lê o texto. O que esse texto está falando para mim? Está falando isso, eu vou escrever aqui no meu caderninho, vou fazer meu diário espiritual. Foi assim que o Padre Jonas orientou os discípulos da Canção Nova, né? A Bíblia no meu dia a dia. Muito bem. Nazaré Lima, via Facebook. Tenho dificuldade em ler o livro do Apocalipse, não consigo entender as passagens, tenho medo às vezes. Isso acontece só comigo? Não, Nazaré, não é só com você não. Eu tive um colega na universidade, que um dia ele começou a ler o Apocalipse, ele arrancou a página da Bíblia, disse, isso aqui não dá para entender. Eu digo, calma, rapaz, não se desespera não. Está aqui o livrinho do Padre Jonas, ó, A Bíblia no Meu Dia a Dia, né? Muito bom, para quem quer usar a Bíblia para a sua edificação espiritual, tá? Muito bem, já levantou a plaquinha ali para encerrar. Eu quero só mostrar o seguinte, a pessoa que perguntou do Apocalipse, eu escrevi um livrinho, Como Entender o Apocalipse. Nesse livrinho aqui eu explico, com os melhores exegetas, tipo Dom Estevão, como é que a gente entende o Apocalipse. E aqui eu tenho uma coleção de livrinhos, quero terminar, sabe, que eu chamei essa coleção de Formação Católica. São livrinhos que eu estou escrevendo, pegando um assunto. Então, por exemplo, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento, como entender o dilúvio, como entender as 10 pragas do Egito, como entender aquela mulher do Ló que virou uma estátua de sal, etc. Né? Por que venerar as santas relíquias, por que venerar as imagens, enfim, essas coisas assim bem objetivas. Quem é Deus? É uma coleção que já está com mais de 20 livrinhos, que pode ajudar a gente a ir conhecendo a nossa doutrina, a formação católica. Muito bem, eu quero saber se tem algum diácono aqui entre nós, não tem? O padre que possa terminar o programa com a bênção, não tem. Então vamos pedir a quem está em casa, padres e diáconos, e eles fazem isso com gosto. Eles falam, quando o senhor pede para dar a bênção, eu dou. Por quê? Porque a bênção pode ser dada à distância. O sacramento não pode, mas o sacramental pode, ok? Então, põe agora aí, diante de Deus, o seu pedido. Põe no coração de Deus o que você está precisando hoje, né? Para você, para sua família,
ok? Né? Para esse nosso Brasil, para a nossa igreja, para as famílias, né? Colocar tudo isso aí nas mãos de Deus. Eu gosto de lembrar sempre aquilo que Jesus dizia para os apóstolos: prega o evangelho, anuncia o reino de Deus e cure os doentes. Até aqui nós anunciamos o reino de Deus, né? Vamos pedir ao Senhor agora que nos dê a cura do corpo e da alma. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que pela intercessão da Virgem Maria, de São José, dos anjos e dos santos de Deus, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, com Dom Henrique Soares aqui no nosso programa. Amém. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.